E hoje aqui no consultório do Dr. Luciano Prudente, cirurgião plástico, nós vamos falar de um assunto que é considerado um milagre dos últimos tempos dentro da estética, o famoso Botox. Tudo bem, doutor Luciano? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho a respeito de Botox. Lembrar, Botox é um nome comercial. Praticamente é a primeira toxina botulínica que foi inventada, que apareceu no mercado. Hoje temos várias toxinas botulínicas, tá? Mas lembrar, nem toda toxina é Botox. O Botox, qual a função dele? Ele atua paralisando a musculatura. O Botox antigamente ele era utilizado para diminuir as marcas de expressão. Hoje também ele é utilizado em pacientes cada vez mais jovens para prevenir a formação dessas marcas de expressão. Tá? As principais áreas de atuação, ou que a gente faz a aplicação do Botox, é na região frontal, região da testa e região ao redor dos olhos. Lembrar que sempre tomar muito cuidado quando for fazer Botox em outras áreas, como região ao redor dos lábios, tá? Ao redor da boca e região cervical. Isso tem que ser feito com um profissional extremamente capacitado para não ter problemas. O Botox ele também pode ser aplicado no pescoço para tirar essas rugas em volta dos lábios. Aquele famoso código de barras. O indicado é o Botox ou é o preenchimento? Depende do que a paciente tem. O código de barra, a gente fala, o Botox ele até pode ser utilizado numa dose muito pequena. Por quê? Como ele paralisa a musculatura, se eu fizer uma dose exagerada na região labial, no músculo labial, esse paciente pode ter dificuldade para falar, dificuldade até mesmo para tomar um copo d'água. Então, muitas vezes a gente tem mais indicação de fazer o preenchimento nesta região. Tá? Região cervical também, muito cuidado. Alguns pontos podem ser feitos, mas nada exagerado. Por quê? O músculo platisma, ele também dá a sustentação da cabeça. Então, se eu paraliso essa musculatura, o paciente vai perder a sustentação da cabeça, também evoluindo com problemas. O Botox, apesar de ser feito numa dose muito pequena, essa dose é suficiente para causar uma paralisação muscular bem intensa, tá? Bem exagerada. Por isso a importância, gente, de consultar um profissional qualificado para isso, né? Sempre um médico, um cirurgião plástico sabe exatamente os pontos onde isso pode ser aplicado. Isso é muito sério, né? Agora, doutor, deve ser muito comum mulheres, principalmente, chegarem até o consultório falando que querem a boca da Angelina Jolie, né? Que é aquele lábio mais avantajado, tal. Isso é feito com Botox, com silicone, porque também tem isso. Muita gente aplica silicone para ficar com a boca, né? Com a boca maior. Tá. O volume não é Botox, tá? Como eu falei, Botox a gente vai usar para paralisar a musculatura. O que dá volume são substâncias preenchedoras. Temos basicamente dois grupos. As temporárias, tá? Que o principal é o ácido hialurônico, e os definitivos, que praticamente são proscritos pela sociedade brasileira, tá? Silicone de forma alguma, isso daí é proibido injetar silicone. Silicone, uma vez que você injeta isso no organismo, tá? Ele é para a vida toda. Retirar isso muitas vezes necessita de cirurgia, a gente muitas vezes não consegue retirar tudo. Ele pode ter reação inflamatória, pode deformar o rosto do paciente. Há pouco tempo atrás também teve muito na mídia a bioplastia. Falava lá, né, a plástica sem cortes, vários programas de televisão. Hoje a bioplastia está sendo pouquíssimo utilizada. Basicamente utiliza para preenchimento em pacientes que têm alguma doença, que tem um consumo da musculatura da face, uma diminuição de volume. Por exemplo, pacientes soropositivos. Tá? Bioplastia, vamos colocar assim, ele é um plástico. E quando injetado em áreas, principalmente em lábio, com o movimento ele vai quebrar, ele vai fazer microgrânulos e isso vai ter uma reação inflamatória. Então também é comum o paciente evoluir com a deformação dessa região, necessitando de cirurgias depois para retirar esses grânulos inflamatórios. E isso nem sempre a gente consegue retirar tudo. Acaba causando mais trauma no paciente do que melhorando a parte estética. Então muito cuidado quando forem fazer sempre com um profissional capacitado, com alguém que realmente está preocupado com a saúde do paciente. É verdade, de se preocupar muito, porque a vaidade ela vai além, né? E às vezes a pessoa vai, se olha no espelho e não está satisfeita e começa a transformar o rosto com aplicações, com coisas, e que assim, vai além do que o cirurgião plástico indica, geralmente. Agora, doutor, voltando só a falar do Botox, ele tem contraindicação?
Tá, o Botox ele não deve ser utilizado em pacientes que estão amamentando, mulheres grávidas e mulheres que têm histórico de convulsão. Tá? O Botox, uma vez aplicado, ele demora em torno de 48 a 72 horas para começar o efeito dele. E esse efeito geralmente dura em torno de 5 a 6 meses. Tá bom? Desde que utilizando a substância padrão. Eu utilizo Botox mesmo, que é o que a gente tem de melhor no mercado. A marca Botox, né? E a partir de qual idade que pode ser utilizado para fazer isso que você falou de prevenção? Hoje a gente está usando em pacientes cada vez mais jovens, porém tem que ter bom senso. Tá? Se eu vejo que a paciente tem uma musculatura muito forte, que está marcando a pele desse paciente, eu vou e faço pequenos pontos para prevenir a formação da marca de expressão. Que seria a marca de expressão, o que é? A contração da pele, a contração da musculatura, forma quebra a pele, marca ela como se fossem cicatrizes. Tá? Então, depois que já tem essa marca, é mais difícil. Então, hoje utilizamos o Botox também para prevenir essa formação. Mas a idade, por isso que tem que passar com um profissional, tá? E ele vai avaliar se tem ou não indicação. Tá bom? É muito comum também associar os dois produtos. Fazer o Botox, paralisa a musculatura e depois a gente faz o preenchimento. Aquelas ruguinhas, aquelas marcas que já estão formadas, a gente consegue suavizar aquelas marcas. Nem sempre a gente consegue sumir totalmente com aquelas marcas. Isso vai, algumas vezes, várias aplicações, um tratamento a longo prazo. Mas eu acho que fica até mais natural, né? Porque muita gente deixa para chegar toda a cara toda marcada, toda cheia de sinais, espera chegar nesse ponto para vir fazer e daí dá aquela diferença. Nossa, como mudou a cara da pessoa, como mudou. Então, assim, aos poucos também é interessante fazer para não dar aquela mudança radical esteticamente, né? Também, com certeza. Antigamente o Botox ele era feito, o paciente vinha e a gente fazia um Botox na face toda do paciente, bloqueava todo o músculo. Então tem pessoas que falam, nossa, cara de Botox, você não sabe se está rindo, se está chorando, se está feliz, se não está. Hoje fazemos um bloqueio seletivo da musculatura. Então o paciente ele não perde a expressão, ele vai ter uma diminuição da força da contração desse músculo. Então ele tem expressão, porém não chega a formar as marcas. Muito legal. Olha, então a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente falou de um assunto muito interessante que, como eu disse no começo, é considerado um milagre dentro da estética, né? E a gente aprendeu aqui hoje que há diferença entre preenchimento e também aplicação de Botox. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês e ainda dá tempo, viu, gente? Agora, para as festas de fim de ano, o Botox é feito no consultório mesmo, você marca a consulta, a aplicação é rápida, não é, doutor? E dá tempo de você ficar linda ainda para o Natal, para as festas de fim de ano, não é mesmo? Com certeza. Muito obrigada, doutor Luciano. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.